Maravilha, maravilha, boa noite, boa noite. É 21 horas e 49 minutos. É maravilha, quinta-feira, é dia 19, estamos aí ao vivo com a nossa edição da Bíblia Falada. Vamos editar toda a Bíblia. Aleluia, vamos levar a palavra de Deus ao mundo. Compartilhe aí, compartilhe, seja um parceiro. Compartilhando aí este vídeo, você está divulgando a palavra de Deus. Então vamos lá com a leitura dinâmica. Atos capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinava assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram grandes coisas que Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidados e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais, prodígios, Deus havia feito por eles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus
desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escrevesse o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns homens e enviá-lo com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenheis das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardais, bem vos há. E tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.
Maravilha, maravilha! Estamos aí, ao vivo! Boa noite, boa noite! Cumprimento aí os nossos internautas que estão conosco aí ligadinho. Alisson Júnior, Graça Silva, Marisa Santana, todos aqueles que estão aí compartilhando, curtindo. Graça, Marisa, quem mais? Tanta gente aí, Eunice dos Santos, maravilha. Tem aqueles que compartilharam aí, também estão compartilhando. Compartilhe, vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos lá compartilhar e divulgar. Tantas, aleluia, tantas mensagens nós temos ouvido e visto, né? E vamos ouvir a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Eu desde já agradeço a todos vocês que estão aí comigo. Um grande abraço, uma boa noite, 22 horas. Graça e paz.